vamos nação! Fala galera, aqui é o Wesley do canal Wesley Fla 12. Vocês acompanharam aí, né, algumas imagens do treino do Flamengo dessa segunda-feira. O Mengão que se reapresentou nessa segunda-feira, né, depois da folga de domingo. E Mengão focado, né, na partida de quinta-feira contra o Bragantino. Não aguentava mais, cara. Essa semana tem Flamengo, semana decisiva pro Mengão, hein? Semana decisiva, dia de quinta-feira, 9h30 da noite, tem Flamengo. Domingo de novo tem Flamengo. Agora, nação, é vencer ou vencer. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Tem que vencer todas agora. Flamengo tem 5 partidas, tem que vencer as 5 partidas para tentar ir em busca do título brasileiro, né? É o seguinte, nação, Flamengo resta 5 partidas, né? Uma partida a menos que o Palmeiras, o Flamengo tem uma partida a menos que o Palmeiras e uma partida a menos que o Grêmio. Só lembrando isso, o Flamengo vai jogar contra o Bragantino nessa quinta-feira, uma partida que é atrasada, uma partida que o Flamengo deixou de jogar lá atrás, né? Por causa da final da Libertadores. O Flamengo não quis jogar fora do Maracanã e com isso vai jogar nessa quinta-feira esse jogo atrasado aí. Tomara que a gente vença, né? A gente fica só a 2 pontos do Palmeiras, hein? Só a 2 pontos do Palmeiras e briga pelo título. É o seguinte, galera, nessa terça-feira tem julgamento, é isso mesmo. Vai a julgamento o Bruno Henrique, o Gerson e também o Clube de Regatas do Flamengo. Olha aqui, ó. Pelos copos arremessados e expulsões de lá no Mané Garrincha, né, em Brasília, Flamengo, Gerson e Bruno Henrique vão ser jogados pelo STJD nessa terça-feira. Gerson pode pegar de 4 a 6 jogos de suspensão. Bruno Henrique pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. E o Clube de Regatas do Flamengo pode pagar R$100 mil de multas e 1 ou 10 jogos sem torcida. É isso aí, nação. Pelo amor de Deus. Só faltava essa. Numa reta final decisiva aí de Campeonato Brasileiro, o STJD ir lá e entrar no meio e punir o Flamengo, cara. Sinceramente, as expulsões de Gerson e de Bruno Henrique, pra mim, era só cartão amarelo. Não era nem pra expulsar. E o Flamengo, né, por causa de um copo lá, que jogou um copo de água lá dentro de campo, ser punido de 1 a 10 jogos sem torcida, pelo amor de Deus, né, nação? É o seguinte, galera. Agora eu vou falar aqui, né? Eu vou falar dos jogadores do Mengão, de Cebolinha e de Luiz Araújo. É isso mesmo, jogadores que vêm tendo muitas oportunidades com o Tite e vêm jogando muito bem, hein? A torcida até tá pedindo Cebolinha de titular agora o tempo inteiro. Quem diria, né? Quem diria, né? Mas tá jogando e tá merecendo, né, nação? Olha o seguinte aqui, ó. Sem dúvidas, os 2 jogadores que saíram da sombra a partir da chegada de Tite foram os pontas Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Destaque com o treinador na conquista da Copa América de 2019 pela seleção brasileira. Cebolinha foi utilizado nas 7 partidas. Começou como reserva nos 2 primeiros jogos e foi titular na terceira por conta de um desgaste de Bruno Henrique. Deu conta do recado e abriu o placar. Quando saiu, o time caiu de rendimento e sofreu a virada, que foi contra o Grêmio, né? Na partida contra o Grêmio, o Cebolinha abriu o placar. Aí no segundo tempo, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo vai lá e toma a virada, cara. Sinceramente, tá de sacanagem, né? Agora eu vou falar aqui do Luiz Araújo, né? Luiz Araújo também vem numa crescente, da mesma forma que Cebolinha. Foi reserva em seus 2 primeiros jogos, mas depois não saiu mais da equipe. Fez gols contra Grêmio e Fortaleza e deu maior intensidade e combatividade ao Flamengo. Até o momento são 4 jogos como titular e 3 na condição de reserva. Não entrou contra o Cruzeiro, mas ficou no banco. Luiz Araújo e Cebolinha que vem fazendo a diferença, né? Tanto que os 2 são titulares aí, é que eu falei, é meritocracia. Quem tiver melhor merece jogar. Não jogar por nome, pelo que jogou lá em 2019, ser titular a vida toda, não. Tem que entrar pelo que vem fazendo nos treinamentos e nos jogos. E Cebolinha e Luiz Araújo merecem, né, nação? É o seguinte, galera. Vale destacar, né, que o Flamengo está 5 pontos atrás do líder Palmeiras. No entanto, o Flamengo tem um jogo a menos. Foi o que eu falei aqui no início. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um jogo a menos. Deste modo, né, o clube carioca tem a possibilidade de encurtar a distância e continuar sonhando com o título do Brasileirão. Além disso, o rubro-negro tem 3 duelos a serem realizados no Maracanã com apoio, né, da nação rubro-negra. O Flamengo tem 5 jogos,
3 são em casa, 1 é em campo neutro contra o América Mineiro, será em campo neutro, nação. O América Mineiro vendeu a partida, né? Vendeu o jogo, o mando de campo. Será em campo neutro. E o outro jogo fora de casa será contra o São Paulo, lá em Morumbi, a última partida do Flamengo. O São Paulo que deve vir, né, com time reserva já deve estar de férias já na última rodada do Brasileirão. E eu vou falar agora, né, do atacante Pedro. Olha aqui, ó. Pedro foi o jogador mais utilizado por Tite desde a chegada do treinador ao Flamengo. Todas as 7 partidas como titular. É isso mesmo. Pedro é o cara de Tite, né, cara? É o titularíssimo de Tite. As 7 partidas o Pedro jogou como titular com Tite. Então, Gabigol, abre o olho, hein? Abre o olho que você vai ficar muito tempo na reserva, pois o Pedro vem melhorando a cada jogo, né, nação? A cada partida vem melhorando e vem jogando muito, cara. É o seguinte, nação, vamos continuar aqui com as notícias do Mengão. É o seguinte, galera, Flamengo, né, que vive um jejum aí com o tal do Bragantino, cara. Sinceramente, dos últimos 7 jogos, Flamengo venceu apenas um jogo do Bragantino, hein? Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Desde o último bimestre de 2020, os clubes se enfrentaram 7 vezes. Nas ocasiões, o rubro-negro obteve apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Confira aqui os placares aqui e as datas de Flamengo e Bragantino. Olha só, Flamengo enfrentou o Bragantino, né? Venceu o Bragantino por 1-0 no Maracanã no dia 15/10 de 2020. Depois o Flamengo empatou com o Bragantino em 1-1 lá em Bragança Paulista no dia 7/2 de 2021. Em 19/6 de 2021, o Flamengo perdeu para o Bragantino no Maracanã. No dia 6/10 de 2021, Bragantino e Flamengo empataram lá em São Paulo, né? Lá em Bragança Paulista. No dia 8/6 de 2022, Bragantino venceu o Flamengo por 1-0 lá em Bragança Paulista. No dia 1/10 de 2022, Flamengo venceu de goleada 4-0 em cima do Bragantino no Maracanã. Mas logo em seguida, no dia 22/6 de 2023, o Bragantino devolveu a goleada por 4-0, aquela última goleada, né? 4-0 em cima do Flamengo. Cara, que vexame, que vergonha, hein? 4-0 lá em Bragança Paulista. É o seguinte, nação, Tite que terá apenas um desfalque para o duelo de quinta-feira, diante do Bragantino. Gabigol, que recebeu cartão vermelho no clássico contra o Fluminense, cumprirá a suspensão e está fora da partida. É isso aí, nação. É o seguinte, galera, essa partida contra o Bragantino preocupa bastante a situação que vai estar o gramado do Maracanã. É isso aí, ó. Cara, terá 3 jogos seguidos no Maracanã. Amanhã, terça-feira amanhã, joga Brasil e Argentina no Maracanã. Quarta-feira joga Fluminense e São Paulo. Na quinta-feira joga Flamengo e Bragantino no Maracanã. 3 jogos em sequência, 3 jogos seguidos. E o jogo do Flamengo é o terceiro. Então como é que vai estar o estado do gramado do Maracanã? Preocupa, cara, para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, ó. O gramado do Maracanã será bastante utilizado nessa semana. Isso porque o estádio terá 3 jogos em 3 dias consecutivos pela primeira vez desde a reforma de 2013. Nessa terça-feira, 21, Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã, às 21h30, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A segunda partida da sequência será na quarta-feira, dia 22, entre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. No dia seguinte, quinta-feira, dia 23, Flamengo e Bragantino duelam suas forças pelo Campeonato Brasileiro, também às 21h30. Vale citar, né, que a Grenelf, empresa responsável pelo gramado do Maracanã, alegou que é necessário o respeito a um intervalo mínimo de 72 horas entre as partidas. No entanto, a partir das 21h30 de terça-feira, em 72 horas, o Maracanã receberá 3 jogos seguidos. É isso aí, nação. Tá difícil a situação. Vamos ver como vai estar o estado do gramado no Maracanã para a partida do Flamengo contra o Bragantino na próxima quinta-feira, né, galera? E é o seguinte, nação, vou falar aqui agora do Pablo. É isso aí, vou falar do Pablo. É exclusivo aqui, ó. Grêmio consulta a situação do zagueiro Pablo. Olha aqui, ó. Pouco aproveitado no Flamengo, né? O zagueiro Pablo entrou na mira do Grêmio. Segundo a apuração da reportagem do canal Paparazzo Rubro Negro, a equipe gaúcha consultou a situação do zagueiro de 32 anos de idade.
O Grêmio, inclusive, pediu para ver o histórico de lesões do jogador. Vale destacar que a última vez em que o atleta se lesionou foi em março desse ano, quando sofreu uma contusão na coxa esquerda. Desde então, o defensor não passou mais por problemas físicos, mas também quase não joga no Flamengo, né? Vai machucar sem jogar? Pelo amor de Deus também, né? Só faltava isso. O Flamengo acertou a contratação do zagueiro em março do ano passado por um valor de 2,5 milhões de reais. De euros, né? De reais. Na cotação da época, né? Foram 14 milhões de reais. Ele tem contrato válido até o final de 2025. Pelo Flamengo, Pablo chegou a ter uma sequência de jogos em 2022, quando atuou, né, em 31 partidas, média de 71 minutos em campo por jogo. Neste ano foram 14 jogos disputados, média de 64 minutos em campo por partida. Desde que chegou, Pablo não marcou gols e concedeu apenas uma assistência para Matheus França na derrota por 2-1 para o Alcas nesse ano. Notícia aqui de Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, né, nação? É o seguinte, cara, Pablo foi contratado para ficar no banco, gastou 14 milhões de reais num cara para ficar no banco. Pelo amor de Deus, né? Dinheiro jogado fora, né, galera? É o seguinte, nação, peço a vocês novamente, vocês que não são inscritos no canal, peço a você que se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Valeu, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com mais vídeos pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!